Quanto vale ter um diploma? Ele é mesmo necessário para estar no mercado e assumir altos cargos empresariais? A educação no Brasil está atualizada com as profissões do futuro? Esses, entre outros assuntos, foram abordados no Diálogos Off-Box, que aconteceu entre o nosso CEO, Fernando Arduini, e do empreendedor Edson Mackenzie. Olá para todos vocês, eu sou o professor Fernando Arduini, da Off-Box Educação. Estou aqui hoje para mais uma conversa dos Diálogos Off-Box. E hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui em nosso estúdio Edson Mackenzie. Edson Mackenzie é uma figura que eu adoro, que eu gosto muito, que eu conheço há muitos anos, especialista em inovação, em empreendedorismo, consultor, está fazendo o maior sucesso, vivo vendo, ouvindo ele por aqui, para lá, fazendo palestra, e há muito tempo que eu não via. Mudou daqui do Rio, está em São Paulo, está com vários projetos, e conseguimos aqui um espacinho na agenda dele para ele vir aqui conversar com a gente. Mackenzie, muito bom te ver, muito feliz de você estar aqui conosco, um prazer imenso. Mestre Arduini, eu acho que quando eu estou à sua presença, a palavra aluno é a que mais faz sentido, né? Me sinto um ser sem luz, assim, é muito incrível todo o seu conhecimento e tudo. Não existe um dia sequer que eu não lembro dos seus ensinamentos, suas palavras, é um orgulho para mim, obrigado. É isso, eu que agradeço, olha, você, além de amigo, de muito parceiro, eu fico torcendo muito porque eu vejo sempre o seu sucesso e a capacidade grande que você tem de trabalhar com o estudo, que é a inovação. E essa conversa, Mackenzie, eu queria ver um pouquinho, porque, você sabe, eu tenho meus filhos mais velhos, alguns são os colegas seus, a Fernanda, a colega, mas tem também o Pedro com 14. E eu estou aqui já chegando, estou aqui, como é que eu posso dizer, nos quase 70, e tenho um filho de 14. E essa geração é uma geração que mudou muito. Você está aí num intermédio muito legal, porque você está no meio assim, dessa turma, apesar de ter convivido conosco mais velho, você está convivendo com essa garotada que está vindo aí com soluções maravilhosas, com uma outra visão. E a gente fica pensando até também em carreiras, o que vem por aí, o que vai ser. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que você está vendo isso? Porque eu sei que você está trabalhando muito aí, fazendo uma interface entre as grandes empresas e essa garotada que está vindo com o empreendedorismo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa observar são as datas, né? Eu sou o mais velho da geração Y, então eu sou do início de 82, então eu sou o mais velho da geração Y. Então, consequentemente, eu sou o mais novo dos baby boomers, né? Da geração anterior. E isso, como eu sou o mais velho da geração Y, eu acompanhei essa geração Y toda. E agora está entrando a geração dos millennials. Então, quer dizer, o pessoal que nasceu em 2000 e 2001 está aí prestes a completar 18 anos. É uma geração que não nasceu sabendo o que é a ausência de internet. É como a nossa geração sabe que a gente não consegue lembrar de uma época que nasce nas grandes cidades, quando não existia energia elétrica. Claro que tem mais de 30, mais de 40, pegou a fase onde tinha escassez de eletricidade, tinha que economizar, faltava luz, mas a eletricidade já é uma coisa, já é uma tangente, já é uma realidade na nossa vida que a gente não percebe mais a presença dela. Os milênios é a mesma coisa com a questão da internet, eles já nascem conectados. As pessoas hoje em dia acham que as crianças elas nascem completamente ligadas e plugadas, mas na verdade é porque elas nunca viram nada diferente disso. E as grandes empresas, elas estão tendo que se reinventar para contratar esse novo profissional. É um profissional que ele é completamente diferente do profissional tradicional. Até hoje, as empresas, elas tinham um modo de trabalhar e de contratar que funcionava como se fosse um relógio. Tudo funcionava muito bem em cima de hierarquia, da estrutura hierárquica, das estruturas organizacionais. Hoje, o jovem não quer mais um horário, ele quer trabalhar por meta, por entrega e principalmente por um propósito. Então, são gerações que a gente precisa trabalhar em cima das idades delas, mas basicamente do mindset, da forma que elas têm de ver como as empresas funcionam. É uma diferença grande, a gente sente que é uma diferença grande. E um outro aspecto aí é pensar também um pouquinho na educação, né? Eu trabalho de educação há muito tempo, mas praticamente só com a educação superior, mas me preocupa também, porque eu vejo que muito dessa garotada, muita gente nessa faixa etária, tem obtido um grande sucesso e, por vezes, não estão indo também para o lado da educação formal.
Por quê? Porque você tem, primeiro que tudo, uma grande facilidade de informação, de absorver conhecimento dessa forma, e a garotada está partindo para dentro direto para produzir. Será que vamos ter que repensar a nossa educação de alguma forma? Como é que você vê isso? Isso já está acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? As universidades elas já cada vez mais vêm se reinventando as suas próprias grades e já existe uma realidade hoje chamada nanodegrees. São graduações muito curtas em termos muito específicos. Isso não acontecia muito no passado. Eu mesmo não tenho graduação, né? A gente se conhece há já quase seus 20 anos, me viu crescer e por muitas vezes a gente já conversou muito sobre isso. Eu ainda não consegui fazer minha graduação e acabei de ter um problema enorme sobre isso, porque fui chamado para assumir uma vaga de chefia executiva numa empresa de mais de 40 anos e fui chamado justamente pelo meu perfil inovador, pela minha capacidade de reinventar o conceito do que é possível, por ser uma pessoa altamente enérgica e transformadora. E as pessoas, eu fiz uma proposta super surreal, eles adoraram, todo mundo achou que era isso mesmo. Para um exemplo do que eu queria fazer nessa instituição, a minha comparação do meu projeto, eu falei que eu queria ser um câncer na empresa. O meu objetivo era entrar lá e acabar com tudo que estava existindo lá dentro, porque nada do que eles faziam ali estava certo e precisava ser reinventado. Então, a diretoria adorou, todo mundo adorou. Quando eu fui para o RH, me pediram uma série de documentações e um item era diploma. E eu falei, olha, vocês estão me contratando justamente porque eu não sou, porque eu sou um empreendedor e porque eu sou um cara disruptivo. E se vocês querem mesmo criar um processo de transformação disruptiva aqui dentro, vamos começar tirando essa linha aqui do job description. Porque vocês nem o job description vocês tinham, eu ajudei vocês a construir e isso aqui não faz sentido. Se vocês querem mesmo se transformar, acho que esse é um grande ponto. E aí eles tentaram, mas infelizmente não conseguiram e eu acabei não assumindo a vaga. Confesso que fiquei triste por algumas semanas, mas hoje eu acho que não era para eu estar lá, a coisa não era para ter acontecido. E acredito que as instituições elas precisam se reinventar. A gente agora mesmo está passando conhecimento através de uma tela, através de uma gravação. A gente não sabe se a pessoa está assistindo de manhã, de tarde, de noite. Cada pessoa tem um modo diferente de aprender e principalmente de ensinar. Essa coisa que a gente vem da Revolução Industrial, de acordar de manhã, comer ao meio-dia, trabalhar, continuar trabalhando à tarde e dormir à noite, não funciona para 100% das pessoas. E a gente precisa ter humildade e entender que as pessoas são diferentes. Você tem razão. E a gente está vendo cada vez mais isso. Por exemplo, essa situação que você passou, acabou que essa empresa, essa instituição, na verdade, eu sei que é uma instituição, perdeu uma grande capacidade de dar início ao processo de inovação que ela queria, com um especialista nessa área, por causa de um detalhe que ele não tinha um diploma de graduação. O que eu achei louco é que eles pediram assim, me entrega qualquer diploma. Quer dizer, se eu tivesse entregue um diploma de qualquer coisa, para eles era válido. E não na minha especialidade. Eu falei, olha, vocês estão me pedindo para eu ir contra os meus princípios. Justamente contra eu sou um empreendedor, não existe uma formação em empreendedorismo hoje no nosso país. Eu estou nessa área há quase 20 anos e vocês estão querendo que eu seja desleal, isso é corrupção, eu não quero fazer isso. E eu não quero entregar qualquer diploma, eu quero entregar o diploma da minha área. Isso não quer dizer que eu nunca tenha estudado. O senhor sabe, como a gente é amigo, quanto eu gosto de estudar, o quanto eu amo. E eu falo isso porque eu venho tentando um título de notório saber já há um tempo, porque quando a minha formação mesmo, eu sou radialista, a gente se conhece na época da rádio, eu tenho registro profissional de radialista e eu tenho esse registro profissional porque a lei mudou na meados dos anos 90, em que quem exercia a profissão até o final dos anos 90 poderia requerer registro profissional de radialista sem ter feito faculdade. E hoje, para que você tenha um registro profissional, você precisa fazer faculdade. Assim como mudou a lei do jornalista. No passado você precisava ser jornalista e agora não mais. Então a lei mudou, então a lei está mudando, mas assim como saiu uma matéria há pouco tempo, o ser humano está evoluindo muito mais lento do que a gente imaginava. Exatamente. Você vê, você falou aí no notório saber, isso é uma outra situação interessante. Nós vimos aí que houve uma mudança grande no ensino médio, que eu acho até interessante, acho que é uma abertura interessante, mas, como sempre, a legislação no Brasil ela não é muito clara, ela deixa alguns pontos nebulosos que vão trazer problemas depois. A gente tinha essa configuração, essa identificação do notório saber como alguma coisa tipo uma equivalência a um doutorado no ambiente acadêmico. Mas hoje, o que essa lei do ensino médio procura, e é o que você fala, notório saber significaria dizer alguém que, como você, tem uma prática muito grande em alguma área da parte profissional que vai poder ensinar aos alunos do ensino médio, ensino técnico profissional.
Só que não foi definido isso. O que é esse notório saber? Pior ainda é que a lei deixa isso a critério dos conselhos ou da Secretaria de Educação de cada estado. Então, alguns vão ter, entre parênteses, esse notório saber no Rio, mas que não serão aceitos em São Paulo. Outros não serão aceitos em Minas. Quer dizer, a legislação sempre nos deixa ainda mais preocupados com o que vem pela frente. E o interessante que a gente tem aí, medir um pouco isso, é o seguinte: eu trabalho com educação, não trabalho realmente com educação básica, nem ensino fundamental, mas trabalho com ensino superior há muito tempo. Tenho graduação há muito tempo, tenho mestrado, tenho doutorado em ciência da informação e da comunicação, mas eu tenho absoluta certeza, por eu estar mais no lado acadêmico, do que se eu tivesse que fazer o projeto que você desenvolveu para essa empresa, eu não teria condição de fazer. Diploma eu teria vários, né? Graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação, mas capacidade para fazer isso eu não tenho. Você tem e não pode fazer por falta de diploma. Então, são algumas coisas que vão acontecendo com essa mudança toda que nós estamos sentindo, que alguém tem que começar a olhar para isso e dizer, opa, não é bem assim. A educação formal é importante? Sim, é importante. Mas existe também quem se dedica à prática, ao trabalho das coisas, faz as coisas acontecer. E depois, por falta do tempo, que não pôde ter esse tempo para fazer o estudo formal, porque teve praticando, teve implantando, teve fazendo, pode ser prejudicado. O que eu quero deixar ainda mais claro é que eu não sou contra o estudo, né? Então, se eu quisesse ser médico, eu não estava aqui querendo falar que eu pratiquei medicina a vida toda e agora eu preciso de um diploma de medicina. Não é isso que eu estou falando. Porque já é uma profissão mapeada, catalogada. Exatamente. O problema é que as novas profissões... Hoje as grandes empresas, por exemplo, elas têm uma diretriz que elas precisam contratar um profissional de digital. Mas o que é um profissional de digital? O que é um profissional de digital, né? Como a gente define um profissional de digital? O que eles são, de onde eles vêm, o que eles comem? Sexta no Globo Repórter. A gente não consegue identificar o que é um profissional de digital hoje. É igual a gente falava do passado. Eu posso falar que eu sou um profissional de informática? Assim, tecnologia da informação. O que é um profissional de informática? Essas profissões elas já estão caindo em desuso hoje. Né? A gente tem hoje profissionais de marketing digital, mas a própria palavra digital, para essa geração que está fazendo 18 anos agora, eles não conseguem entender o que é digital e o que não é digital. Tudo é digital. O que eu quero dizer é que, no passado, uma pessoa que fez o êxodo do Nordeste para as grandes capitais, ela perdia um laço de comunicação com a sua família completamente. Ela se mudava, ela ia para uma outra região e ela se desenvolvia ali. Hoje, com as redes sociais, com os aplicativos de comunicação, as distâncias se encurtaram. E hoje, por exemplo, uma pessoa que trabalha na grande capital e que tem uma família no Nordeste ou no Norte e quer mandar dinheiro para ela tem dificuldade, porque ela vai para um banco público, mas o banco público nem sempre é bom, nem sempre tem pontos, então estão surgindo bancos digitais para atender essas pessoas. Da mesma forma, por exemplo, um projeto que eu faço consultoria, que é um banco digital na favela da Maré, onde as pessoas têm vontade de pagar suas contas de consumo, mas não existem caixas eletrônicos ou lotéricas para que elas possam pagar contas. Então, se desenvolveu um aplicativo para que elas pudessem pagar conta de consumo. Então, assim, o mundo está mudando e a gente precisa estar aberto a essas mudanças. É isso. Você também me falou, Mackenzie, estão usando um termo agora que para mim é novo, né? Que é do como é que é o termo? Ecossistema. Ecossistema. Isso. Que é justamente o profissional que, de uma certa maneira, vai avaliar de que maneira introduzir isso numa empresa que não utiliza ainda isso. O que acontece é que a nossa mente, ela precisa de comparações para poder entender como se desenvolve. A gente está comparando hoje a formação do empreendedor ao ecossistema da biologia. Então, o ecossistema empreendedor é como o nosso ecossistema da biologia. São várias faunas, são vários reinos, cada um com as suas especialidades. E as grandes empresas é como se fossem grandes árvores no meio de todo esse ecossistema. E elas precisam, por exemplo, se reinventar e criar dentro do seu corpo diretivo, dos seus funcionários, uma coisa chamada mindset empreendedor ou mindset startup, que basicamente é uma coisa que eu sempre digo que nem todo empreendedor precisa ser dono de empresa, assim como tem muito dono de empresa que não é empreendedor. A gente fala do intraempreendedorismo, que é quando você consegue construir dentro da sua mente uma forma simples, rápida e eficiente de validar as suas ideias, de validar os seus projetos. No passado, o máximo de evolução que a gente
quando eu tentei fazer faculdade algumas vezes, me falavam do sistema Toyota de produção, né, do Kanban, onde a gente fazia as coisas em esteira. Né? Só que hoje as coisas já não funcionam mais nesse sentido. Existe um passo anterior chamado que a gente chama de Customer Development, ou desenvolvimento do seu consumidor, que a maior referência para mim nessa área é o Steve Jobs. O Steve Jobs não era engenheiro, não era formado também, não era um bom chefe, ele era o que a gente chama de pato. Ele andava, nadava e voava e não fazia nada direito. Tudo mal. Mas ele era o cliente perfeito, ou o cliente imperfeito. Ele conseguia definir os parâmetros mais exigentes para que qualquer pessoa, depois dele, se passasse por ele, qualquer pessoa ia querer aquilo. Então é isso que a gente precisa fazer hoje, é prototipar. E para começar a prototipar, a gente precisa tirar da nossa cabeça a questão do requisito. Não existe mais requisito. Né? Se a gente quiser abrir no passado, a gente precisa abrir uma empresa. A primeira coisa que a pessoa pensava era, preciso alugar uma sala, preciso comprar móveis, preciso contratar uma moça do café e uma cafeteira. Hoje, quando a pessoa fala assim, precisa abrir uma empresa, ela vai num coworking. Já mudou o parâmetro de pensamento. Então, não existe mais requisito, tudo é hipótese. Então, nós temos a hipótese de que a gente quer abrir uma empresa, a hipótese que a gente vai criar inovação, a hipótese que vai criar uma solução, a hipótese que as pessoas vão comprar. E aí, quando eu tento explicar isso, quando eu escuto uma ideia, antes de qualquer coisa, antes de pensar no propósito daquela ideia, eu penso primeiro em três parâmetros. Se é um negócio desejável, se ele é economicamente viável e se ele é tecnicamente possível. Um exemplo é o teletransporte. Eu adoraria acabar a entrevista aqui, me teletransportar para casa para almoçar com a minha filha e voltar de tarde para continuar trabalhando aqui no Rio. Então, o teletransporte é um negócio altamente desejável. Ele é até economicamente viável. Se todas as pessoas do mundo juntassem todos os seus dinheiros para investir em pesquisa para fazer isso, seria economicamente viável, teria todo o dinheiro do mundo para fazer. Só que, infelizmente, até esse momento é tecnicamente impossível. Então, ele não pode acontecer. Então, toda vez que a gente for pensar em qualquer tipo de negócio, principalmente um negócio inovador, a gente tem que pensar nesses três parâmetros. É um negócio desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Mackenzie, nosso tempo, infelizmente, se esgotou já há algum tempo atrás. A conversa com você é uma conversa que não para nunca. Eu tenho que te agradecer muito você estar aqui conosco no Offbox. É sempre um prazer conversar com você e, melhor ainda, poder apresentar um pouquinho das suas ideias para os nossos, o que a gente chama? Telespectadores, ouvintes, que nome não tem mais nome para isso, já mudou. Nossa audiência, nossos companheiros. Nossos companheiros. Legal? Mackenzie, muito obrigado pela tua reunião. É um prazer muito grande que você sempre tem o sucesso que eu vejo você tendo. E eu espero estar cada vez mais aqui compartilhando conhecimento, que eu acho que é assim que a gente transforma, né? Exatamente. Obrigado. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência comigo, não com o Mackenzie, que o Mackenzie se deixar aqui, vocês vão adorar conversar com ele. Vamos tentar repetir isso outras vezes. Tchau para vocês. Tchau, tchau.